Você já imaginou como seria encontrar 4 crianças idênticas a você, sem nunca ter desejado ser pai? A vida de Ethan Montgomery muda para sempre quando um encontro inesperado com 4 pequenos estranhos o força a confrontar um segredo do passado. Em meio a surpresas e reviravoltas, ele descobre que o controle que sempre teve sobre sua vida não é páreo para as revelações que o aguardam. E, no auge dessa jornada, Ethan precisa tomar a decisão mais importante de sua vida e uma decisão que o fará questionar tudo o que acreditava. Se você quer acompanhar mais histórias emocionantes como essa e não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você fica por dentro de cada reviravolta e momento impactante. O som do motor potente do Lamborghini de Ethan Montgomery corta o silêncio da manhã fria em Chicago. Os arranha-céus imponentes da cidade refletem sua vida de sucesso, construído com anos de trabalho e estratégia. Ele dirige pelas ruas da cidade como faz todos os dias, sempre em total controle, assim como sua empresa, a Montgomery Tech Innovations. Aos 40 anos, Ethan atingiu tudo o que desejava, riqueza, status e poder. No entanto, enquanto os prédios passam por ele como vultos, o vazio dentro de si permanece. A vida de Ethan é como uma máquina bem lubrificada. Cada aspecto de sua rotina funciona conforme planejado. Reuniões importantes, festas exclusivas, jantares de negócios, tudo estruturado de forma que ele nunca precise se preocupar com nada além do sucesso. Ele evita relacionamentos, amigos próximos ou qualquer laço emocional que o tire de seu foco. Em sua mente, o amor e a família são distrações. Sua única relação significativa é com sua avó, Eleanor, que o criou, mas, fora isso, ele prefere manter distância das emoções. Ao cruzar uma das ruas mais movimentadas da cidade, ele para no semáforo. A manhã avança lentamente, e os pedestres começam a se aglomerar nas calçadas, prontos para atravessar. Ethan aproveita o breve momento de pausa para checar as mensagens em seu celular. O tráfego à frente está denso, mas ele já está acostumado a essa rotina diária. Enquanto se distrai com o telefone, algo fora do comum chama sua atenção. No canto de seu campo de visão, ele vê 4 crianças atravessando a rua ao lado de uma mulher. Ele ergue os olhos, e, de repente, o mundo ao seu redor parece desacelerar. As crianças. Elas são idênticas a ele. O coração de Ethan acelera. Ele franze a testa, incerto do que está vendo. As crianças, que não têm mais do que 4 ou 5 anos, carregam características que ele reconhece como suas. Os cabelos castanhos claros, os olhos escuros penetrantes, a expressão facial. São pequenos espelhos que o refletem. Sua mente, normalmente tão lógica e calculista, não consegue encontrar uma explicação. Ele as observa mais de perto, mas o semáforo abre, forçando-o a avançar. Ethan continua dirigindo, mas seus pensamentos estão presos naquela visão estranha. Ele tenta ignorar, mas as perguntas começam a se acumular. Como isso é possível? Ele se pergunta, enquanto o tráfego lento mantém preso na mesma rua. A mulher que acompanha as crianças parece desconhecer que está sendo observada. Elas riem e conversam entre si, enquanto Ethan luta para desviar os olhos. A sensação de desconforto o envolve. Por um momento, ele cogita a possibilidade de estar imaginando coisas, mas a semelhança era inegável. Ele nunca quis filhos, sempre evitou qualquer tipo de compromisso emocional que pudesse levar a isso. Então, como 4 crianças poderiam parecer tanto com ele? Ethan sente seu estômago revirar, e a calma que sempre o acompanha no controle de sua vida desaparece. O trânsito finalmente flui, e Ethan acelera, tentando se distanciar da cena perturbadora. No entanto, quanto mais ele se afasta, mais a imagem das crianças o persegue. Ele tenta pensar em suas reuniões, em seus negócios, mas sua mente retorna àquelas 4 pequenas figuras, que pareciam refletir uma parte dele que ele nunca quis explorar. Ao chegar à garagem de seu edifício, Ethan desliga o carro, mas não consegue sair de imediato. Permanece sentado, olhando para o volante, sentindo-se desconectado da realidade. Durante anos, ele construiu uma vida sólida, inabalável. Tudo o que fazia tinha propósito e um resultado claro.
Mas, agora, algo inexplicável invadia sua mente, desestabilizando suas certezas. Ele se lembra de conversas antigas que teve com amigos, sobre paternidade e legado. Sempre foi claro em sua decisão de nunca ter filhos. Para ele, o mundo dos negócios e o sucesso profissional eram suficientes. Ter uma família só traria distrações e complicações. No entanto, a visão daquelas crianças, com rostos tão parecidos com o seu, plantou uma semente de dúvida. Seriam minhas? Ele se pergunta, ainda incrédulo. Ethan finalmente sai do carro, seu corpo movendo-se no piloto automático enquanto sua mente continua presa à cena que presenciou. No elevador, enquanto sobe para seu luxuoso apartamento no último andar, ele tenta racionalizar o que viu. Talvez seja apenas coincidência. Mas, ao entrar em sua cobertura, a dúvida ainda paira sobre ele. A espaçosa sala de estar, com sua decoração impecável e moderna, parece fria e vazia. De frente para as amplas janelas que oferecem uma vista panorâmica da cidade, Ethan encara o horizonte. Chicago, com suas luzes brilhantes e seu movimento incessante, parece distante de sua realidade naquele momento. Pela primeira vez em muitos anos, ele sente que algo em sua vida está fora de seu controle. Ele nunca precisou lidar com questões que não pudesse resolver com dinheiro ou influência. Mas essa situação é diferente. Ele não pode ignorar a semelhança das crianças. Não pode afastar a ideia de que, talvez, em algum momento de seu passado, ele tenha se envolvido em algo que resultou nisso. Ethan suspira, exausto com a confusão mental que tomou conta de seu dia. Ele tenta afastar os pensamentos e se concentra nas atividades do trabalho, mas, no fundo, sabe que as perguntas não desaparecerão. Uma nova realidade parece estar se aproximando, e, pela primeira vez, ele não tem certeza de como lidar com isso. Amanhã passa lentamente para Ethan, que tenta concentrar-se no trabalho, mas os pensamentos sobre as crianças continuam a perturbá-lo. Ele não consegue afastar a ideia de que aquelas 4 pequenas figuras são mais do que uma coincidência. As semelhanças físicas são claras demais para serem ignoradas, e isso mexe com seu raciocínio lógico. O homem que sempre evitou laços emocionais agora se vê compelido a buscar respostas. Naquela tarde, enquanto dirige pela cidade, a imagem das crianças continua viva em sua mente. Ele não pode mais ignorar o que viu. Ethan decide que precisa confrontar a situação, entender quem são aquelas crianças, e principalmente, descobrir quem é a mulher que estava com elas. Sua curiosidade não é mais apenas um desconforto, agora, é uma necessidade. Dirigindo pelas mesmas ruas em que as viu mais cedo, Ethan diminui a velocidade quando se aproxima da área. Ele olha em todas as direções, tentando encontrar alguma pista. A tensão cresce dentro dele, mas a frustração também. Ele não tem certeza do que está fazendo, mas sabe que precisa de respostas. Depois de alguns minutos circulando pela vizinhança, avista a mulher e as crianças novamente. Ela anda calmamente pela calçada, as crianças ao seu lado, distraídas com a paisagem ao redor. Ethan as observa de longe, sua mente ainda incapaz de entender como aquelas crianças podem existir. Ele estaciona o carro em uma esquina próxima, sem saber exatamente o que dirá, mas determinado a descobrir a verdade. Ele sai do carro e se aproxima lentamente. Conforme diminui a distância entre eles, sua tensão aumenta. Quando está próximo o suficiente, Ethan finalmente fala, sua voz firme, mas com um toque de hesitação. Com licença, ele diz, fazendo com que a mulher pare abruptamente e olhe para ele com surpresa. Ela o encara, sem reconhecer de imediato o homem à sua frente. As crianças continuam a andar, sem notar a presença de Ethan. Eu vi você mais cedo, e ele continua, tentando manter a calma. Eu vi, e as crianças. A mulher, Valeria Morales, franze a testa, sem entender o que ele quer. Ela dá um passo para trás, puxando levemente a mão de uma das crianças, como se instintivamente quisesse proteger seus filhos. Ethan percebe sua reação e tenta não parecer uma ameaça, mas sua confusão é evidente. Desculpe se estou sendo invasivo, e ele continua, sentindo-se desconfortável com a situação. Mas preciso perguntar. Quem são essas crianças?
Valeria o observa, ainda desconfiada. Ela não responde de imediato, mas seus olhos começam a analisar Ethan com mais atenção. Depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente fala. Isso não é da sua conta, e ela responde friamente, sua voz firme e protetora. Ethan sente o impacto de sua resposta, mas não recua. Ele precisa saber mais. Elas se parecem muito comigo, e ele diz, com uma mistura de dúvida e convicção. Como isso é possível? Valeria mantém seu olhar fixo em Ethan, mas seu rosto endurece. Claramente, ela não está disposta a compartilhar nada com um estranho. Ela puxa as crianças para mais perto de si, e Ethan percebe que está andando em território delicado. No entanto, ele não consegue afastar a ideia de que há algo muito maior em jogo. Olha, eu sei que isso parece estranho, e ele admite. Mas eu preciso entender o que está acontecendo. Você não percebe o quanto elas se parecem comigo? Valeria respira fundo, parecendo ficar mais tensa a cada palavra dele. Ela hesita antes de responder, como se pesasse suas opções. Eu não devo explicações a você, e ela diz, sua voz baixa, mas firme. E você deveria ir embora. Ethan sente um misto de frustração e confusão. Ela claramente sabe algo, mas não está disposta a compartilhar. Ele tenta mais uma vez, buscando uma forma de convencê-la. Olha, eu não estou tentando causar problemas, e ele insiste. Só quero saber a verdade. Essas crianças, e elas são minhas? Ao ouvir essa pergunta, Valeria o encara com mais intensidade. Pela primeira vez, uma mistura de emoções passa por seu rosto, e raiva, medo, talvez até um pouco de tristeza. Mas, em vez de responder, ela aperta ainda mais a mão de uma das crianças e começa a se afastar. Isso não é da sua conta, e ela repete, com um tom mais cortante. Vá embora. Ethan observa, perplexo, enquanto Valeria se afasta com as crianças. Ele se sente impotente, sem saber o que fazer a seguir. Seu instinto lhe diz que há mais por trás daquela interação, mas, por enquanto, ele está bloqueado pela barreira emocional de Valeria. Ele fica parado na calçada, observando enquanto ela desaparece entre a multidão com as crianças. A frustração o domina, mas também há uma determinação crescente. Ele sabe que precisa descobrir a verdade, e agora não é mais apenas sobre curiosidade. Algo dentro dele está começando a mudar. A conexão inexplicável que ele sente com aquelas crianças o impulsiona a continuar buscando respostas. Quando volta para seu carro, Ethan sente um nó no estômago. Ele nunca imaginou que algo como isso poderia acontecer. Sua vida, até então tão bem controlada, está prestes a seguir por um caminho que ele nunca antecipou. E, embora não tenha conseguido as respostas que buscava, uma coisa é certa, ele não vai desistir até entender quem são aquelas crianças e qual é o papel dele nessa história. Ethan retorna para seu apartamento naquela noite com a mente agitada. Ele não consegue esquecer o que aconteceu. A imagem de Valeria, tão firme em proteger as crianças e manter distância, o incomoda profundamente. Ele está acostumado a ter controle sobre tudo, mas, desta vez, sente que algo crucial está fora de seu alcance. Enquanto se senta à mesa, em frente à vista deslumbrante de Chicago, Ethan reflete sobre o dia. Há algo nas crianças que o faz lembrar de si mesmo, algo muito mais forte do que uma simples coincidência. Elas carregam traços que ele não consegue ignorar, e isso o leva a um lugar de sua memória que ele preferiria deixar para trás. Em um momento de pura frustração, Ethan se levanta e caminha até a janela, tentando encontrar alguma explicação para tudo aquilo. De repente, uma lembrança surge em sua mente, uma memória que ele guardou por muito tempo, mas que agora começa a fazer sentido. Ele se lembra de uma decisão que tomou muitos anos atrás, uma escolha que parecia irrelevante na época, mas que agora pode ser a chave para entender o que está acontecendo. Era uma época diferente. Ethan ainda estava construindo sua empresa e enfrentava dificuldades financeiras. Sua startup era apenas uma ideia, e ele precisava de capital para mantê-la funcionando. Naquele período, buscando uma solução rápida, ele se deparou com uma oferta que chamou sua atenção. Em uma clínica de fertilidade estava em busca de doadores de esperma,
oferecendo uma compensação financeira. Sem pensar duas vezes, ele se inscreveu. A clínica de fertilidade Riverfront tinha um protocolo rigoroso, e Ethan nunca imaginou que algo tão simples pudesse trazer complicações futuras. Na época, ele encarou a doação apenas como uma transação, sem qualquer ligação emocional. O dinheiro o ajudou a superar um momento difícil, e ele nunca mais pensou no assunto. Pelo menos, até agora. A realidade o atinge com força. As crianças que ele viu mais cedo, tão parecidas consigo, podem ser resultado dessa doação. A ideia é desconcertante, mas faz sentido. Ele doou seu esperma anos atrás, e agora está diante da possibilidade de ser o pai biológico de 4 crianças. O que começou como uma coincidência agora parece muito mais real. Ethan sente um peso se formar em seu peito. Ele nunca quis filhos, nunca planejou ter uma família. Sua vida sempre foi voltada para o sucesso profissional e para a liberdade de não ter vínculos emocionais. Mas agora, parece que o destino tem outros planos. Ele sente a necessidade de enfrentar o que deixou para trás. No entanto, ainda há muitas perguntas sem respostas. Quem é Valeria? Como ela se encaixa nessa história? Por que decidiu ter filhos usando a doação de esperma? Ethan sabe que precisa confrontar essas questões diretamente, mas a resistência de Valeria no encontro anterior o faz hesitar. Ainda assim, ele sente que não pode deixar isso de lado. A imagem das crianças continua viva em sua mente. Cada vez que tenta se concentrar no trabalho ou em qualquer outra coisa, elas voltam. Ele não pode ignorar essa conexão, e, pela primeira vez, começa a questionar seu próprio desejo de afastamento emocional. Tudo o que construiu em sua vida foi projetado para mantê-lo seguro, longe de qualquer responsabilidade que ele não pudesse controlar. Mas agora, o controle está escapando por entre seus dedos. Ele se lembra da clínica. As paredes brancas, o cheiro estéril do lugar. Lembra-se de assinar os papéis, sem pensar muito no que aquilo significava a longo prazo. A compensação financeira parecia vantajosa, e ele precisava do dinheiro. Não havia nenhuma razão para que ele se importasse com o que aconteceria depois. O acordo era claro, e a doação seria usada apenas uma vez, e Ethan nunca seria contatado. Ele estava seguro. Mas, agora, essa segurança desaparece. Ele não tinha irmãos, não havia possibilidade de alguém na família ser o pai. Aquelas crianças só podiam ser dele. O pensamento consome, e ele percebe que não há mais volta. Ele já está envolvido nisso, quer queira, quer não. Ethan se senta novamente, tentando organizar suas emoções. Ele nunca enfrentou algo assim antes. Tudo em sua vida sempre foi calculado, planejado. E, de repente, ele se vê preso em uma situação que não pode controlar. A sensação de impotência é nova para ele, e ele não gosta disso. Decidido a obter respostas, Ethan se levanta. Ele sabe que a única maneira de entender o que está acontecendo é falar novamente com Valeria. Ele precisa saber se suas suspeitas estão corretas, se aquelas crianças realmente são suas. Mas, mais do que isso, ele precisa saber o que isso significa para o futuro. Naquela noite, antes de dormir, Ethan se deita com a mente pesada. Ele sabe que sua vida está prestes a mudar, e, desta vez, não há um plano que ele possa seguir para resolver isso. As crianças, suas semelhanças, a lembrança da doação, e tudo aponta para uma verdade que ele ainda não quer aceitar. Mas a realidade é implacável, e Ethan entende que precisa enfrentá-la. No escuro de seu quarto, ele encara o teto, sua mente agitada. A única certeza que ele tem é que o passado voltou para desafiá-lo, e ele não pode mais fugir. Amanhã, ele vai atrás de respostas. Na manhã seguinte, Ethan acorda com um peso no peito. As horas de sono não aliviaram sua mente agitada, e a primeira coisa que lhe vem à cabeça é o encontro com Valeria e as crianças. Ele sabe que precisa falar com ela novamente. Decidido, ele encontra o número da clínica de fertilidade, buscando informações sobre os registros antigos. A ligação, no entanto, não lhe dá as respostas que esperava.
As informações são confidenciais, e ele sabe que precisa resolver isso diretamente com Valeria. Ethan passa o dia se perguntando como ela reagirá quando ele a confrontar novamente. Ele lembra da determinação fria nos olhos de Valeria ao afastá-lo, e isso deixa ainda mais intrigado. Quem é essa mulher? E por que decidiu ter 4 filhos através de inseminação artificial? As perguntas parecem ecoar em sua mente enquanto ele dirige de volta à vizinhança onde a encontrou pela primeira vez. Quando finalmente a vê, Valeria está novamente com as crianças. Ela caminha pela rua, parecendo alheia ao fato de que Ethan a observa. Ele estaciona o carro, sentindo o mesmo nervosismo da última vez, mas determinado a não deixá-lo escapar sem respostas. Ele sai do carro e se aproxima dela mais uma vez. Valeria, em sua voz, a faz parar imediatamente. Ela se vira lentamente, com uma expressão cautelosa, mas desta vez, há algo diferente em seu olhar. Talvez ela já esperasse que ele voltaria. Eu disse para você não me seguir, e ela começa, mantendo as crianças perto de si, como se quisesse protegê-las de qualquer coisa que ele pudesse dizer ou fazer. Ethan respira fundo, tentando manter a calma. Eu só quero entender. Preciso saber se minhas suspeitas estão certas. As crianças. Elas são minhas, não são? Valeria o encara por um longo momento. Sua expressão é um misto de frustração e tristeza, como se ela soubesse que, eventualmente, teria que lidar com essa situação. Ela suspira profundamente, percebendo que não pode mais adiar essa conversa. Sim, ela finalmente admite, sua voz baixa, mas carregada de uma honestidade dolorosa. Elas são suas. A confissão a princípio não causa surpresa em Ethan. No fundo, ele já sabia. Mas, ao ouvir as palavras de Valeria, uma nova onda de emoções o atinge. Ele permanece em silêncio por alguns segundos, processando o que isso realmente significa. Valeria olha para ele, seus olhos suavizando-se um pouco. Ela percebe que ele não está ali para causar problemas, mas que, de alguma forma, ele também está preso nessa situação tanto quanto ela. Nós dois sabíamos que esse dia chegaria, e Valeria continua. Mas eu não estava preparada. Eu pensei que nunca o veria. Ethan balança a cabeça, ainda tentando absorver as palavras dela. Ele lembra-se de sua doação de esperma, de como nunca pensou nas consequências. Mas agora, a realidade está bem diante de seus olhos, e ele não pode mais fugir disso. Por quê? Ele pergunta, sua voz calma, mas carregada de curiosidade genuína. Por que você fez isso? Por que decidiu ter filhos usando a minha doação? Valeria respira fundo novamente, como se precisasse de força para compartilhar sua história. Ela olha para as crianças, que agora brincam inocentemente ao seu lado, sem a menor ideia do que está acontecendo entre os adultos. Eu não tive outra escolha, e ela começa. Eu era casada, e queria formar uma família. Meu marido e eu tentamos por anos ter filhos, mas não conseguimos. Quando finalmente descobrimos que o problema estava nele, nosso casamento desmoronou. Ele me culpou por não poder lhe dar filhos. E, em vez de me apoiar, ele me deixou. Ethan ouve em silêncio, sentindo o peso das palavras dela. Ele já viu a dor em outras pessoas, mas nunca pensou em como poderia estar conectado a ela. Eu fiquei sozinha, e Valeria continua, sua voz trêmula. Tudo o que eu sempre quis era ser mãe. Não importava como ou com quem. Eu tinha algum dinheiro guardado e decidi que, se ia criar filhos, faria isso por mim mesma. Fui até a clínica de fertilidade, e escolhi o que parecia a melhor opção. Não sabia quem você era. Só queria alguém saudável e inteligente, alguém que pudesse me dar os filhos que eu sempre sonhei em ter. Ethan absorve a história em silêncio. Ele nunca pensou que alguém poderia tomar uma decisão tão profunda baseada em algo que ele considerava irrelevante na época. A ideia de que suas escolhas tiveram esse impacto na vida de Valeria o atordoa. E foi assim que elas nasceram, e Valeria conclui, olhando para as crianças com uma expressão de puro amor. Eles são tudo para mim. Ethan se sente dividido.
Parte dele entende a dor que Valeria passou e respeita sua força por seguir em frente sozinha. Mas outra parte de si ainda está perdida, tentando processar o que isso significa para ele. Ele nunca quis filhos, nunca pensou em formar uma família, mas agora está diante de 4 crianças que compartilham seu DNA. Ele olha para elas, brincando sem se dar em conta do turbilhão de emoções que acontece ao redor. Valeria, percebendo a confusão nos olhos de Ethan, dá um passo à frente. Eu não espero nada de você, e ela diz, suavemente. Eu criei essas crianças sozinha, e continuarei a fazê-lo. Você não tem obrigação de fazer parte disso, se não quiser. Só precisava saber se estava preparado para aceitar essa verdade. Ethan permanece em silêncio por um momento, mas suas emoções são difíceis de ignorar. Ele nunca pensou em ser pai, nunca quis essa responsabilidade. Mas agora, ele sente algo novo, uma mistura de responsabilidade e curiosidade que ele não pode afastar. Eu não sei o que isso significa para mim, e Ethan finalmente responde, com honestidade. Nunca pensei em ter filhos. Mas agora, eu não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo. Valeria acena, compreensiva. Eu entendo, e ela diz. E não espero que você saiba o que fazer agora. Eu só queria que você soubesse. O resto, e você pode decidir com o tempo. Ethan olha para Valeria e para as crianças mais uma vez. Ele ainda está cheio de perguntas, mas, por enquanto, essa é a única certeza que ele tem. Sua vida está prestes a mudar de um jeito que ele nunca imaginou, e ele não sabe se está pronto para isso. Mas, seja como for, ele precisa enfrentar essa nova realidade. Ethan retorna para seu apartamento com a mente cheia de perguntas. As revelações de Valeria o atingem com força, mas ele ainda não sabe o que fazer com essa nova informação. Ele nunca quis filhos, e agora, de repente, é confrontado com a realidade de que tem 4 crianças que compartilham seu DNA. A situação é surreal, e, por mais que tente, ele não consegue afastar a sensação de que está prestes a tomar uma decisão que mudará tudo. Nos dias seguintes, Ethan decide manter contato com Valeria, embora ainda não tenha certeza do que isso significa para ele. Ela parece disposta a dar-lhe espaço para processar tudo, e ele aprecia isso. Mas, ao mesmo tempo, Ethan sente que precisa conhecê-los melhor, entender quem são essas crianças e como elas se conectam a ele. Uma tarde, Valeria concorda em levar as crianças para um parque, e Ethan decide encontrá-los lá. Ele não tem ideia de como será o encontro, mas sabe que precisa tentar. Ao chegar ao parque, ele vê as crianças correndo e brincando no campo aberto, enquanto Valeria as observa de longe, sentada em um banco de madeira. As risadas delas ecoam pelo parque, e, por um momento, Ethan sente algo estranho, um calor no peito que não reconhece de imediato. Ele se aproxima devagar, e Valeria o vê, acenando com a cabeça em um gesto de cumprimento. As crianças ainda não o notam, entretidas em seus jogos. Ethan se senta ao lado de Valeria, sem saber exatamente o que dizer. Elas estão se divertindo, e ele comenta, tentando quebrar o silêncio. Sim, elas adoram vir aqui, e responde Valeria, com um sorriso leve. É bom vê-las assim, livres para brincar. Ethan observa as crianças por um longo momento. Cada movimento delas parece carregado de uma energia que ele nunca experimentou. Ele percebe, de forma quase desconcertante, que há uma beleza simples na maneira como elas interagem com o mundo ao redor. São pequenas, cheias de vida, e, ao mesmo tempo, uma lembrança constante de que ele está conectado a elas de uma forma que nunca esperou. Valeria o observa de relance e parece perceber seu desconforto. Ela não o pressiona, no entanto, e permite que ele processe o momento no seu próprio tempo. Ethan finalmente respira fundo e se levanta. Eu acho que vou falar com elas, e ele diz, com hesitação, como se estivesse entrando em território desconhecido. Valeria acena, incentivando-o. Ele caminha até o centro do parque, onde as crianças estão, e, quando elas o veem se aproximando, param de brincar por um momento, olhando-o com curiosidade. É a primeira vez que Ethan sente o peso de seus olhares infantis diretamente sobre si, e ele não sabe bem como reagir. Oi, e ele diz,
com a voz um pouco mais baixa do que o habitual. Uma das crianças, um menino, sorri para ele. Ethan reconhece seu próprio sorriso naquele rosto pequeno, e isso o desconcerta. Oi! O menino responde, sua voz cheia de entusiasmo. Você é o homem que a mamãe conhece, não é? Ethan sorri, um pouco nervoso, mas a pureza da pergunta o faz relaxar um pouco. Sim, eu sou. E vocês, estão se divertindo? As crianças começam a falar todas ao mesmo tempo, animadas por terem alguém novo com quem conversar. Elas o cercam, e, antes que ele perceba, estão puxando para brincar. Ethan se vê rindo com elas, sendo arrastado para o mundo infantil que ele nunca conheceu. Ele as ajuda a empurrar o balanço, corre atrás delas pelo parque, por um breve momento, esquece-se de quem é, do homem controlado e calculista que sempre foi. Valeria observa a cena de longe, um sorriso suave em seus lábios. Ela sabia que, apesar das dúvidas de Ethan, ele acabaria se conectando com as crianças de uma forma ou de outra. Havia algo nelas que tornava impossível não se apaixonar. Depois de uma hora de brincadeiras, Ethan se senta na grama, ofegante, enquanto as crianças correm para pegar água com Valeria. Ele está exausto, mas, ao mesmo tempo, sente uma energia diferente, algo que ele não experimentava há anos. Aquele sentimento de vazio que sempre o acompanhou parece menos presente agora, substituído por algo que ele ainda não consegue definir completamente, mas que, sem dúvida, está relacionado àquelas 4 crianças. Valeria se aproxima, trazendo uma garrafa de água e entregando-a a ele. Acho que elas te cansaram, hein? Ela brinca, sentando-se ao lado dele. Ethan ri, ainda sem fôlego, e toma um gole d'água. Ele olha para Valeria e, pela primeira vez, sente uma conexão que vai além das palavras que compartilharam até agora. Algo nos olhos dela transmite um entendimento profundo, como se ela soubesse exatamente o que ele está sentindo naquele momento. Elas são incríveis, ele admite, finalmente, sua voz suave. Valeria sorri e acena com a cabeça. Eu sei. Elas são tudo para mim. Ethan olha para as crianças brincando novamente e percebe que sua vida mudou naquele dia, mesmo que ele ainda não esteja pronto para aceitar completamente. Há algo dentro de si que está se transformando, algo que ele nunca permitiu antes. Talvez seja a ideia de família, de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Ele não tem todas as respostas, mas uma coisa é certa, ele não pode mais ignorar essas crianças. Enquanto o sol começa a se pôr, Valeria se levanta e chama as crianças, dizendo que é hora de ir para casa. Elas protestam, pedindo para ficar mais um pouco, mas acabam cedendo. Ethan as observa enquanto correm de volta para Valeria, e algo em seu coração aperta levemente. Ele não sabe o que o futuro reserva, mas sabe que, de alguma forma, essas crianças agora fazem parte dele. Acha que pode vê-las de novo? Pergunta Valeria, olhando-o com curiosidade. Ethan hesita por um momento, mas logo sorri e acena com a cabeça. Acho que sim. Vamos marcar outro dia. As crianças, animadas, acenam para ele enquanto se despedem. Ethan as observa enquanto elas se afastam, sentindo que algo dentro de si está mudando lentamente. O que ele sempre evitou agora parece inevitável, mas, de alguma forma, isso não o assusta tanto quanto ele imaginava. Nos dias que seguem ao encontro no parque, Ethan não consegue parar de pensar nas crianças. A leveza com que brincaram, a energia que trouxeram à sua vida, e o modo como, mesmo sem perceber, despertaram nele algo adormecido há anos. Ele ainda está processando o que significa ser pai, mas uma coisa é clara, ele quer conhecê-las melhor. Decidido a assumir a responsabilidade de forma gradual, ele toma uma decisão importante em apresentá-las à pessoa mais importante de sua vida, sua avó, Eleanor. Eleanor Montgomery sempre foi a base de tudo para Ethan. Foi ela quem o criou depois da morte dos pais e quem o incentivou a seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, aos 85 anos, Eleanor vive reclusa em sua mansão, afastada do ritmo frenético da vida de Ethan, mas seu apoio continua sendo fundamental para ele. Ela sempre quis ter bisnetos, e Ethan sabe que,
se há alguém que pode ajudá-lo a entender seus novos sentimentos, é ela. Em uma tarde ensolarada, Ethan dirige até a casa de Valeria para buscá-la, juntamente com as crianças. Ele os convidou para passar o dia na mansão de sua avó, e, apesar da hesitação inicial de Valeria, ela aceitou. Quando eles entram no carro, Ethan sente uma mistura de nervosismo e expectativa. As crianças, no entanto, parecem alheias à tensão, entretidas com as paisagens que passam pela janela. Ao chegarem à propriedade de Leonor, as crianças se agitam com entusiasmo. A mansão é imponente, cercada por jardins floridos e com uma arquitetura clássica que impressiona a todos que a veem pela primeira vez. Ethan observa a reação das crianças e sorri. Elas correm pelo jardim, rindo e explorando cada canto, enquanto Valeria, um pouco apreensiva, observa à distância. Esta é a casa onde cresci, e Ethan diz, se aproximando de Valeria. Minha avó é a pessoa mais importante para mim. Quero que você a conheça. Valeria acena com a cabeça, ainda um pouco desconfortável com o ambiente luxuoso, mas compreendendo a importância do momento para Ethan. Ethan leva todos para dentro da mansão, onde Leonor os aguarda em sua sala de estar, sentada em sua poltrona favorita, com os olhos brilhando de expectativa. Quando Ethan entra com Valeria e as crianças, Eleanor sorri, um sorriso caloroso que faz Ethan sentir-se mais calmo. Ah, então são essas as crianças de que você falou, diz Eleanor, com a voz suave, mas cheia de energia. As crianças se aproximam de Eleanor, curiosas, mas um pouco tímidas. Ela as observa com carinho, estendendo a mão para uma delas. A menina mais nova, com um sorriso hesitante, se aproxima e segura sua mão com delicadeza. Elas são lindas, Ethan, e comenta Eleanor, virando-se para o neto. São realmente suas. Ethan sorri, sentindo uma mistura de orgulho e surpresa. Ele não esperava que Eleanor aceitasse tão rapidamente a situação, mas, ao mesmo tempo, sabe que sua avó sempre sonhou com o dia em que teria bisnetos. Valeria se aproxima, e Eleanor a recebe com a mesma gentileza. Você deve ser a mãe dessas crianças adoráveis, diz Eleanor, sua voz carregada de curiosidade e compreensão. Valeria sorri timidamente, acenando com a cabeça. Sim, sou Valeria, e responde. E é um prazer conhecer a senhora. Eleanor observa Valeria por um momento, como se tentasse entendê-la além das palavras. Em seguida, sorri e faz um gesto para que Valeria se sente ao seu lado. É bom conhecer você, diz Eleanor, com um brilho nos olhos. Acho que temos muito a conversar. Ethan observa as duas mulheres interagindo, sentindo que uma parte de sua vida está se encaixando de forma inesperada. As crianças começam a correr pela sala, explorando o ambiente, enquanto Eleanor e Valeria trocam algumas palavras. Para Ethan, essa cena é surreal. Nunca imaginou que algo assim aconteceria em sua vida, mas agora, ao ver sua avó e Valeria em harmonia, ele percebe que essa nova realidade pode não ser tão assustadora quanto pensava. Enquanto o dia avança, Eleanor faz questão de passar tempo com as crianças, fazendo perguntas e rindo de suas brincadeiras. Ethan observa tudo de longe, vendo quanto sua avó está feliz em estar rodeada de bisnetos. Pela primeira vez em anos, Ethan sente que está oferecendo algo valioso à sua avó em a continuação da família Montgomery. Antes de irem embora, Eleanor chama Ethan para uma conversa em particular. Eles se afastam das crianças e de Valeria, sentando-se em um pequeno escritório que sempre foi o local onde Eleanor dava conselhos importantes a Ethan. Você sabe que não precisa ter medo, não é? Começa Eleanor, com um olhar profundo. Eu vejo a mudança em você, Ethan. E está tudo bem. Às vezes, o que mais precisamos está bem na nossa frente, e só percebemos tarde demais. Ethan fica em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da avó. Ele sabe que ela tem razão. Durante anos, ele evitou qualquer tipo de vínculo emocional, mas agora, ele se vê à beira de algo novo, algo que pode, finalmente, preencher o vazio que ele sempre sentiu. Eu nunca pensei que teria filhos, e ele admite, sua voz baixa. Nunca me vi como um pai. Eleanor sorri, compreensiva. Às vezes, as coisas mais importantes não vêm quando estamos prontos para elas.
Mas isso não significa que não devemos aceitá-las quando chegam. Ethan olha para sua avó, sentindo um aperto no peito. Ele sabe que, independentemente de como tudo aconteceu, ele precisa estar presente para as crianças e para Valeria. Não importa o quanto tentou evitar, agora ele faz parte dessa nova realidade, e isso começa a parecer mais como um presente do que um fardo. Depois do encontro emocionante com sua avó e as crianças, Ethan sente que está finalmente começando a aceitar sua nova realidade. Ele ainda tem dúvidas sobre o futuro, mas algo dentro dele mudou. A presença das crianças e de Valeria em sua vida é inegável, e, pela primeira vez, ele sente que pode encontrar um novo propósito, algo além de sua carreira e do sucesso financeiro. No entanto, enquanto ele começa a se acostumar com essa mudança, uma parte do seu passado ressurge de forma inesperada. Um dia, ao retornar de uma reunião de negócios, Ethan recebe uma mensagem de uma pessoa que ele não esperava ouvir novamente, Sabrina Devereux, sua ex-noiva. Ela o procura com urgência, dizendo que precisa vê-lo. Ethan hesita antes de responder, lembrando-se de como o relacionamento deles terminou abruptamente. Sabrina era uma mulher ambiciosa, focada em sua carreira como designer de moda, e, durante o tempo que passaram juntos, ambos pareciam mais interessados em suas próprias conquistas do que em construir algo juntos. O fim do relacionamento foi um alívio mútuo, mas agora, anos depois, Sabrina reaparece em sua vida, pedindo uma conversa pessoal. Sem saber exatamente o que ela quer, Ethan concorda em encontrá-la no dia seguinte. Ele não menciona nada a Valeria, já que ainda não sabe o que isso significa, mas o desconforto é evidente em seu semblante. No dia do encontro, Sabrina escolhe um restaurante sofisticado no centro de Chicago. Ethan chega pontualmente, ao vê-la, percebe que, embora o tempo tenha passado, Sabrina ainda mantém a mesma presença elegante e confiante de sempre. No entanto, algo em seus olhos parece diferente, uma sombra de preocupação que ele não se lembra de ter visto antes. Ethan, é bom te ver, Sabrina começa, sua voz suave, mas carregada de tensão. Você também, Sabrina, e ele responde, mantendo um tom neutro. Então, o que está acontecendo? Sabrina respira fundo, hesitando por um momento antes de falar. Ela sabe que o que está prestes a dizer mudará a dinâmica entre eles para sempre. Eu sei que não conversamos há muito tempo, e sei que nossa separação foi definitiva. Mas há algo que você precisa saber, e ela diz, sua voz mais baixa, como se temesse a reação dele. Ethan observa com curiosidade crescente. Ele não faz ideia do que está por vir. Estou grávida, Sabrina finalmente confessa, seus olhos fixos nos dele, esperando por alguma reação. A revelação o atinge como um choque. Ele fica em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dela. Grávida? Como isso seria possível? Eles não estavam juntos há muito tempo. Mas, antes que possa fazer qualquer pergunta, Sabrina continua. São trigêmeos, Ethan. E eu tenho certeza de que eles são seus. O choque é substituído por uma mistura de incredulidade e raiva. Como isso poderia ser verdade? Ele sabe que Sabrina não é uma pessoa fácil de manipular, mas essa história parece absurda demais para ser real. Ethan respira fundo, tentando manter a calma. Sabrina, isso não faz sentido. Nós terminamos há anos. E, além disso, ele hesita, sentindo a necessidade de revelar algo que manteve em segredo por muito tempo. Eu fiz uma vasectomia. As palavras de Ethan pairam no ar, criando uma tensão ainda maior. Sabrina parece surpresa, mas rapidamente se recompõe. E não sabia disso, e ela admite, sua voz vacilante. Ethan a observa, tentando entender suas intenções. Ele sempre soube que Sabrina era ambiciosa e determinada, mas essa situação o faz questionar o que ela realmente quer. Será que ela está desesperada por algo? Ou há mais nessa história do que ele consegue ver? Se você sabia que não podia ter filhos, por que me procurou? Ele pergunta, sua voz mais dura do que pretendia. Sabrina abaixa os olhos, claramente desconfortável. O silêncio entre eles cresce, até que ela finalmente admite o que estava escondendo.
Eu precisava de ajuda, Ethan. Minha carreira está em um momento delicado, e eu achei que, talvez, ela pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Achei que, se eu dissesse que os filhos eram seus, você se sentiria responsável e me ajudaria. A confissão de Sabrina o deixa perplexo. Ele sabia que ela era capaz de manobras ambiciosas, mas nunca esperava algo assim. Por um breve momento, ele sente uma mistura de pena e raiva. Sabrina sempre foi uma pessoa complicada, mas agora ele vê que seu desespero a levou a um lugar que ele nunca imaginou. Sabrina, eu sinto muito que você esteja passando por dificuldades, e ele começa, tentando manter a compostura. Mas isso é algo que eu não posso resolver para você. E inventar uma história dessas só torna as coisas piores. Sabrina olha para ele, seus olhos cheios de frustração e arrependimento. Ela sabe que cometeu um erro, mas, ao mesmo tempo, não consegue controlar o medo de perder tudo que construiu. Eu sei, ela diz, com a voz embargada. Eu sei que errei. Mas eu não sabia o que mais fazer. E ela para, sem palavras, percebendo que a situação não tem mais volta. Ethan se levanta, sentindo que a conversa chegou ao fim. Ele sabe que precisa se afastar disso antes que se envolva ainda mais em uma rede de mentiras e manipulações. Espero que você consiga resolver isso, ele diz, com uma última tentativa de oferecer algum tipo de consolo. Mas eu não posso fazer parte disso. Sabrina não diz nada enquanto Ethan se afasta. Ele sai do restaurante com a cabeça cheia de pensamentos. O retorno dela trouxe uma onda de confusão e irritação, mas, ao mesmo tempo, ele percebe que sua vida mudou tanto nos últimos meses que, de alguma forma, ele não se sente tão vulnerável a essas manipulações quanto antes. O que antes teria abalado profundamente seu senso de controle agora parece uma distração menor. Ao entrar em seu carro, Ethan respira fundo, aliviado por ter desmascarado Sabrina, mas ciente de que essa situação é um lembrete do quanto sua vida está mudando. Ele pensa em Valeria e nas crianças, e pela primeira vez sente que encontrou algo mais sólido e real do que qualquer relacionamento que teve no passado. A conexão com Sabrina sempre foi superficial, mas o que ele tem agora é algo que ele nunca imaginou querer, e, de repente, parece muito mais importante. Ethan volta para casa, ainda refletindo sobre o encontro com Sabrina. Ele sabe que a conversa foi perturbadora, mas, ao mesmo tempo, sente-se aliviado por ter descoberto a verdade. Sabrina tentou manipulá-lo, mas seu passado com ela não tem mais o mesmo peso. Ele segue em frente, determinado a focar no que realmente importa agora, e as crianças e Valeria. Ao chegar em casa, Ethan se joga no sofá e reflete sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. Sua vida virou de cabeça para baixo. O homem que antes se via como alguém sem laços emocionais agora está se conectando com 4 crianças e uma mulher que, de maneira inesperada, passaram a fazer parte de sua vida. Ele sente um impulso de proteger o que tem, algo que nunca havia experimentado antes. Na manhã seguinte, Ethan decide contar a verdade a Valeria sobre Sabrina. Ele sabe que precisa ser honesto com ela, especialmente depois de tudo o que passaram. Ele a convida para sua casa, e, algumas horas depois, Valeria chega com uma expressão tranquila, embora sempre cautelosa. Precisamos conversar, e Ethan começa, oferecendo-lhe uma xícara de café. Valeria se senta, olhando-o atentamente. O que houve? Ethan respira fundo e começa a explicar. Ele conta tudo, o retorno de Sabrina, a revelação sobre os trigêmeos que supostamente seriam dele, e como ele a confrontou sobre a mentira. Valeria escuta em silêncio, seu rosto inexpressivo enquanto digere a história. Então, ela mentiu sobre tudo? Valeria pergunta, sem demonstrar surpresa. Sim. Sabrina tentou me manipular, mas agora vejo que isso não importa mais. Eu me afastei dela e deixei claro que não quero mais envolvimento. Ethan olha para Valeria, esperando por sua reação. Valeria abaixa a cabeça por um momento, respirando profundamente antes de responder. Eu sabia que algo assim poderia acontecer, e ela diz, calmamente. Não que Sabrina voltasse, mas que seu passado voltaria de alguma forma.
Achei que isso pudesse te afastar de nós. Ethan sente o peso das palavras de Valeria. Ele sabe que a situação com Sabrina poderia facilmente tê-lo desestabilizado antes, mas agora, as coisas são diferentes. Valeria, eu estou aqui, e ele afirma, com sinceridade. Sabrina foi um erro do passado, algo que eu superei. O que eu tenho com você e as crianças, e isso é real. E eu não vou deixar que nada atrapalhe isso. Valeria ergue os olhos, encarando-o com uma mistura de surpresa e gratidão. Ela sabe o quanto Ethan evitava falar sobre sentimentos, o quanto ele lutou contra essa nova realidade. Mas agora, vê um homem diferente diante dela, alguém que está disposto a assumir responsabilidades. Eu acredito em você, e Valeria diz, finalmente. Mas precisamos de tempo, Ethan. Tudo isso aconteceu tão rápido. Não é fácil confiar em alguém de novo, especialmente quando tantas coisas podem dar errado. Ethan acena com a cabeça, compreendendo. Ele sabe que Valeria está certa. A confiança não é algo que pode ser construído de um dia para o outro, mas ele está disposto a fazer o que for necessário para mostrar que está comprometido. Antes que Valeria possa continuar, o telefone de Ethan toca. Ele olha para a tela e vê o nome de Eleanor. Sentindo um aperto no peito, ele atende rapidamente. Oi, vó, tudo bem? A voz de Eleanor soa preocupada do outro lado da linha. Ethan, querida, eu preciso te contar uma coisa. Sabrina acabou de sair daqui. Ela apareceu sem avisar e contou uma história confusa sobre você, as crianças, os trigêmeos. Ethan sente uma onda de frustração e raiva tomar conta de seu corpo. Sabrina ultrapassou os limites. Ele tentou resolver as coisas de maneira pacífica, mas agora ela está envolvendo sua família. E isso é inaceitável. Vó, não acredite em nada do que ela disse, Ethan responde, com a voz firme. Sabrina mentiu para mim, e agora está tentando manipular a situação. Eu vou resolver isso, não se preocupe. Eleanor suspira, aliviada por ouvir a verdade diretamente de Ethan. Eu confio em você, Ethan. Só queria que você soubesse que ela esteve aqui. Tome cuidado. Obrigado, vó. Eu cuido disso. Ethan desliga o telefone e olha para Valeria, que observa a cena em silêncio. Ele explica o que acabou de acontecer, e Valeria balança a cabeça, claramente preocupada com o quanto Sabrina está disposta a ir para conseguir o que quer. Parece que ela não vai desistir tão facilmente, e Valeria comenta, cruzando os braços. Mas eu não vou deixar que ela interfira nas nossas vidas, Ethan responde, decidido. Eu vou resolver isso agora. Ele se levanta, pegando o telefone e discando o número de Sabrina. Desta vez, ele não vai ser tão complacente. Sabrina atende rapidamente, como se estivesse esperando a ligação. O que você pensa que está fazendo? Ethan começa, sem rodeios. Do outro lado da linha, Sabrina tenta manter a calma. Eu só queria que sua avó soubesse a verdade, e ela responde, com um tom falso de inocência. Não, Sabrina, você queria me manipular de novo. Mas isso acabou. Eu já disse antes, e vou repetir, você não faz mais parte da minha vida. Se tentar interferir mais uma vez, vamos resolver isso de forma legal. Sabrina permanece em silêncio por alguns segundos, e, finalmente, sua fachada começa a desmoronar. Ethan, e ela começa, mas ele a interrompe. Não, Sabrina. Chega. Você precisa seguir em frente, assim como eu. Isso não vai acontecer de novo. Sem dar a ela a chance de responder, Ethan desliga o telefone. Ele se sente aliviado por ter finalmente encerrado esse capítulo de sua vida. Sabrina, que antes parecia uma ameaça, agora é apenas uma sombra do passado, algo que ele não precisa mais temer. Ao virar-se para Valeria, ele vê que ela o observa com uma mistura de surpresa e admiração. Você realmente mudou, ela comenta, um sorriso suave surgindo em seu rosto. Ethan sorri de volta, sentindo-se mais leve do que nunca. Sim, eu mudei. E, pela primeira vez,
acho que foi para melhor. Depois de resolver a situação com Sabrina, Ethan sente como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. A confusão e a manipulação que ela trouxe para sua vida já não tem mais espaço. O foco agora é claro em Valeria, as crianças e o novo caminho que ele escolheu seguir. Nos dias que se seguem, Ethan começa a se sentir mais presente, mais conectado com a realidade ao seu redor. Ele passa mais tempo com as crianças, tentando conhecê-las de verdade. Cada uma delas tem uma personalidade única, e ele começa a perceber as pequenas semelhanças que compartilham com ele. O jeito como Lucas ri de maneira contida quando está nervoso, a forma como Sofia se concentra nas brincadeiras como se o mundo ao redor não importasse, a curiosidade incessante de Eva e a energia inabalável de Mateo. Esses detalhes passam a fascinar Ethan, que se vê cada vez mais envolvido com a vida dos filhos. Uma tarde, enquanto brincam juntos no jardim, Ethan sente uma paz que há muito tempo não experimentava. Valeria os observa de longe, com um sorriso tranquilo, e Ethan percebe o quanto ela significa para ele agora. A barreira emocional que ele construiu durante anos parece estar desmoronando, e, pela primeira vez, ele se permite sentir sem medo. Você está se divertindo mais do que as crianças, e Valeria brinca, aproximando-se dele enquanto ele empurra o balanço de Eva. Talvez eu esteja, e ele admite, sorrindo para ela. Acho que estou aprendendo a aproveitar esses momentos. Valeria ri suavemente, sentando-se ao lado dele. O sol começa a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o jardim, e Ethan se permite relaxar, algo que raramente fazia antes de conhecer Valeria e as crianças. Ele olha para ela e sente que está pronto para falar algo que vinha guardando há dias. Valeria, eu sei que tudo isso foi muito repentino, e ele começa, hesitando por um momento. Mas eu quero que você saiba que estou aqui. Eu quero fazer parte disso. Quero estar presente para você e para as crianças. Valeria o olha por um longo momento, seus olhos suavizando enquanto absorve suas palavras. Ethan, eu acredito em você, e ela diz, sua voz carregada de sinceridade. Mas ainda precisamos dar um passo de cada vez. Eu sei que você está mudando, e isso significa muito para mim. Mas, mais importante, significa muito para as crianças. Ethan acena, compreendendo o que Valeria quer dizer. Ele sabe que a confiança é algo que precisa ser construído lentamente, especialmente depois de tantos anos vivendo de maneira tão distante e emocionalmente desconectado. Mas, desta vez, ele está disposto a fazer isso funcionar. O tempo passa, e Ethan continua a se integrar na vida de Valeria e das crianças. Cada dia traz novos desafios, mas também novas alegrias. Ele se encontra fazendo coisas que nunca imaginou, em ajudar nas tarefas escolares, brincar com as crianças no parque, e até mesmo compartilhar momentos simples, como preparar o jantar em família. Esses momentos, que antes pareceriam irrelevantes para ele, agora se tornam as partes mais importantes de seu dia. Eleanor também se torna uma presença constante na vida das crianças. Ela adora passar tempo com os bisnetos, e Ethan percebe o quanto isso a revitalizou. A mansão, antes um lugar de silêncio e lembranças, agora está cheia de risadas e vida. O amor que Eleanor tem pelas crianças transborda, e Ethan se sente grato por ter dado a ela esse presente. Enquanto os meses se passam, a relação entre Ethan e Valeria se fortalece. O que começou como uma surpresa chocante agora parece natural. Eles compartilham conversas profundas, risadas sinceras, e acima de tudo, um respeito mútuo pelo caminho que estão trilhando juntos. A conexão entre eles cresce, não apenas por causa das crianças, mas pela maneira como enfrentam as mudanças e os desafios lado a lado. Uma noite, enquanto as crianças dormem e a casa está tranquila, Ethan e Valeria sentam-se juntos no jardim. O céu está claro, com estrelas espalhadas sobre eles, e o ar frio da noite envolve os dois. Ethan olha para Valeria e sente que é o momento certo para falar algo que está em seu coração há algum tempo. Valeria, eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, e ele começa, sua voz baixa, mas firme. Mas agora, não consigo imaginar minha vida sem você e as crianças. Valeria o olha, seus olhos brilhando na escuridão, e sorri suavemente. Eu também não esperava por isso,
Ethan. Mas acho que as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Ele pega a mão dela, sentindo o calor reconfortante que isso traz. O futuro ainda é incerto, mas, pela primeira vez em sua vida, Ethan não sente a necessidade de ter todas as respostas. Ele percebe que, às vezes, o simples ato de estar presente, de aceitar o que a vida oferece, é o suficiente. Eles ficam ali, em silêncio, aproveitando a companhia um do outro, enquanto o mundo ao redor parece desacelerar. Ethan olha para as estrelas e pensa em como sua vida mudou drasticamente em tão pouco tempo. Ele entrou nessa jornada sem saber o que esperar, mas agora, percebe que encontrou algo muito maior do que imaginava. A aceitação de sua nova vida, com Valeria e as crianças, o transformou. O homem que antes evitava qualquer tipo de compromisso emocional agora se vê completamente imerso em um novo papel. Um papel que ele, no fundo, sempre precisou, mas nunca soube reconhecer. E, pela primeira vez, Ethan está em paz com isso.